Tabela dinâmica. Qual que é o intuito da tabela dinâmica? A tabela dinâmica, ela nos ajuda a gente a fazer uma análise rápida dos dados, né? E também ela consegue fazer uma análise de grande quantidade de dados. Nós vamos usar aqui alguns exemplos bem pequenos, com poucas linhas, mas para vocês aprenderem e entenderem como que a gente trabalha com tabela dinâmica e como que a gente pode tentar fazer melhor extração, ou seja, a gente fazer a interpretação dos dados que nós queremos, tá? Então, como foi falado, né, a tabela dinâmica, tá? Ela visa a gente resumir, né, organizar, analisar grandes quantidades de dados. Por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui uma tabela com centenas de vendas, por exemplo, né, do produto, né, o vendedor envolvido, né, aquele produto, o mês que foi vendido e a quantidade que foi vendido do produto e o valor do produto, tá? Então, como é que a gente pode pegar, obter rapidamente ou seja, insights, né, da tabela dinâmica, ou melhor, em uma tabela dinâmica para nós? Por exemplo, quais as perguntas que surgem da equipe? Quanto cada vendedor vendeu? Né? Qual produto que vendeu mais? Qual foi o total por mês? Né? Qual foi a média de vendas? Então, tudo isso nós podemos obter para a gente ver aqui rapidamente em uma tabela dinâmica. Porque a tabela dinâmica ela trabalha com 4 áreas para a gente estar trabalhando com os campos das tabelas, tá? Primeiro a gente pode trabalhando com filtro, que serve para filtrar informações, né? Filtrar apenas, por exemplo, o mês de janeiro, né? O filtro ele é praticamente quase igual ao filtro convencional que a gente trabalha na tabela no Excel, tá? A parte de linhas, ela define como os dados serão agrupados. Verticalmente, né? Por exemplo, colocar o vendedor nas linhas, né? Que os vendedores, às vezes, o vendedor está em coluna, você pode jogar ele para linhas, né? Então, vamos aqui, ó, colunas. Ele agrupa horizontalmente também, né? Ou seja, a parte de colunas você pode estar jogando ele na parte de horizontal, tá ok? A parte de, por exemplo, aqui de vendedor, é o resultado aqui, ó, vendedor janeiro, fevereiro, ó, tá? Então a gente jogou aqui a quantidade que a Ana vendeu em janeiro e fevereiro, e o João a quantidade que vendeu em janeiro, fevereiro, né? Então colocaram o mês em colunas, né? Como anteriormente a gente viu aqui, né, que janeiro ele estava em linhas, né? E depois foi jogado para colunas aqui. Então, rapidamente a tabela dinâmica pode estar fazendo isso por nós. Então vamos aqui com um exemplo aqui agora no Excel, tá? Então, digamos aqui que nós estamos aqui com uma tabela, né, de exemplo de produtos aqui de arroz e feijão, tá? Então aqui está sendo feito um gerenciamento, ou seja, operacional do que está entrando de produto no determinado período. Você pode ver que repete os produtos, tá? Arroz, feijão, feijão, arroz, arroz, tá? E a quantidade de entrada e a quantidade que saiu do estoque, tá ok? Um controle de estoque que nós estamos vendo aqui. Então, vamos aqui fazer umas perguntas, né, para a gente obter uma análise dos dados do controle de estoque dos produtos em questão, tá bom? Então vamos aqui selecionar a tabela, tá? A tabela pode ser selecionado completo ou intervalo, né, de acordo com o que você achar necessário na hora de você estar fazendo a análise, tá bom? Lembre-se que a tabela dinâmica ela trabalha com grande quantidade de dados. Isso aqui é coisa insignificante para ele estar trabalhando, mas o suficiente para a gente estar aprendendo a trabalhar com ela. Ah, tem alguns quesitos, tá, da tabela dinâmica. Primeiro, a tabela dinâmica, toda a coluna tem que estar com seu título, tá? Sempre com seus títulos aqui, ó, tá? E as linhas, elas não podem estar em branco, tá ok? Você tem que certificar que a tabela está íntegra com as linhas dela, tá bom? Então, vamos aqui selecionar a tabela, aí a gente vamos aqui inserir, tá? Na guia inserir, nós vamos aqui tabela dinâmica, tá? Vamos inserir aqui, ó,
tabela intervalo, tá bom? Note bem que o Excel já selecionou para nós aqui o que eu já havia selecionado, tá? Ele marcou, né, tipo assim, perguntando para mim, é aqui mesmo? E aqui ele está mostrando o intervalo que ele está selecionando. Notem bem que o intervalo, né, que é a coluna com a linha aqui, ó, a determinada coluna até a última linha, ele colocou cifrão, né, marcando o cifrão do dólar aqui, da grana, né, para nós aqui. Isso aqui é uma função que ele usa para travar os dados nessas colunas e nessas linhas, para evitar justamente depois de estar inserindo esses dados em outra locação da parte da tabela, tá? Ele garante isso para nós, que tem a integridade dos dados a hora que ele criar a tabela. Então a gente pode estar criando uma nova planilha ou na própria planilha existente. É de praxe, tá? Ou seja, de costume, não há regra, tá? Mas de costume sempre está criando uma nova planilha, porque vocês vão entender melhor, tá? A hora que a gente for criar lá. Outra maneira, deixa eu cancelar aqui. Outra maneira de a gente estar inserindo a tabela, a gente vem para a tabela dinâmica recomendada. Aqui ele já até mostra como vai ficar a tabela lá, ó, tá? O Excel está mostrando para nós, ó, eu estou recomendando dessa maneira aqui, o que você acha? Tudo bem, né? Tudo vai de você querer. Mas no meu caso, né, eu sou muito aqui de estar criando uma tabela dinâmica da tabela do intervalo, tá? Então, ou você pode também vir aqui, ó, tabela dinâmica em branco, né? Você cria lá, ó, já foi para uma tabela dinâmica em branco, tá? Então ele tem esses dois lados aqui rapidinho para a gente estar inserindo, né? Ela é o mesmo caminho aqui, só que aqui vem pelo ícone aqui em cima, né? Olha lá, ó, da tabela do intervalo, né? Aí eu vou nova planilha e já clico OK, ele já cria lá a nova tabela em uma nova planilha, tá bom? Mas por hora vamos voltar a retornar lá, né? Vamos trabalhar um pouquinho com os dados aqui agora, tá? Aqui, ó, nós temos os campos da tabela dinâmica, tá? E aqui tem as áreas para a gente estar trabalhando com elas, tá? O Excel é um pouco intuitivo, tá? Eu vou deslocar aqui essa, essa. Deixa eu deslocar aqui, ó, os campos aqui para a gente estar trabalhando. Só um momentinho, tá? Deixa eu deslocar ele aqui. Aí, pronto. Desloquei, tá? Então fica melhor para a gente estar visualizando, tá bom? O Excel é um pouco intuitivo, tá? Para a gente estar trabalhando com esses dados. Por exemplo, valores. Valores é tudo que envolve números, tá? Ou até mesmo a parte monetária, ou números de quantidade de entrada e saída, como a gente viu ali, tá? Qualquer quantificação de valores é aqui que ele acaba vindo para cá. O Excel é um pouco intuitivo, tá? Assim que você seleciona aqui onde tem valores, na caixinha de seleção deles, ele já identifica que é valor numérico, tá? E ele já automaticamente ele joga para a área aqui, tá? Mas pode-se estar mudando de área se você quiser, tá bom? Mas eu não aconselho na parte de valores, é sempre aqui, tá? Então vamos lá, ó. Vamos inserir a caixa de seleção dos dados em questão, né? Então, por exemplo, ele pode estar vindo para linhas ou para colunas. Então, mas se você quiser por não regra, tá? Mas por intuição do próprio Excel, assim que a gente seleciona a caixinha aqui, ó, dos dados, ele já joga para linhas, tá? Quer ver? Ó, vamos lá. É lógico, salvo essas exceções se o campo tiver em coluna, tá? Mas vamos lá. Vamos selecionar. Olha lá. Então, ele já criou aqui, ó, a tabelinha com o campo dos produtos, tá? Em linhas. Você pode ver que tá arroz, feijão aqui, ó, tá bom? Mas o que que faltou para nós aqui? A pergunta que surge para nós aqui, ó, falar quanto que entrou de produto no estoque? Vamos lá. Alguém está perguntando isso para você? Vamos responder. Vamos clicar em entrada e automaticamente já veio para valores aqui, ó. Tá bom? Olha aqui, ó, arroz e feijão, né? Então já somou a quantidade de arroz aqui, ó, na entrada
e já somou a quantidade de feijão que entrou no total daquela controle de estoque daquele período. Vamos dar uma olhadinha aqui? Então, veja bem aqui, ó, arroz, né, 100, né, 100 e 100, né, somando tudo dá 300. Feijão, 50 e 50, né, dá 100. Vamos ver lá? Olha aqui, ó, 300 e 100, né? Então o Excel já automaticamente fez isso para nós. A ideia da tabela dinâmica não é você ficar inserindo muitos dados para transformar numa nova tabela como se fosse tabela convencional. A ideia da tabela dinâmica é a gente obter resultados precisos da pergunta que surge, né? Então, por exemplo, faz mal eu colocar também a quantidade de saída aqui? Não faz mal. Mas conforme o tamanho da dimensão do projeto, você pode estar separando, ou seja, criando uma nova tabela só da quantidade que saiu. Quer ver? Ó, vamos lá, ó. Seleciona a própria tabela aqui que nós estamos em questão. Notando bem que é sempre pelo mouse, né? Botão direito, você copia a tabela. Você clica logo abaixo onde você quer inserir a nova a colagem dessa tabela, tá? Eu vou selecionar aqui, botão direito e eu clico em colar, tá bom? Note bem que é parecido, né? Tá igual. Deixa eu dar um ESC para sair aqui dessa seleção aqui, tá? Ó, então note bem aqui que tá igual, né? As tabelas praticamente igual. Aqui os campos da tabela dinâmica estão iguais também. Você pode ver que aqui tem linhas e valores aqui, tá? Mas lembre-se que a pergunta que surgiu é a saída, a quantidade total que saiu dos produtos. Então vamos responder? Vamos agora desmarcar a entrada, tá? E vamos marcar a saída, tá? Tá aqui, ó, nós temos aqui a quantidade que saiu, né, de arroz e a quantidade que saiu de feijão. Vamos lá na planilha? Vamos ver, ó, arroz 50, 50, 50, 150 de arroz. Feijão 50, 50, 100. Vamos voltar lá? Aqui, ó, temos aqui, ó, 150, né, de arroz e 100 de feijão, tá ok? Aí o total da saída foi 250, tá bom? Então, olha aqui para você ver, né? A gente pode estar também criando aqui, ó. Vamos criar uma nova aqui só para a gente ver, ó. Copiar, né? Botão direito de novo do mouse e vamos colar aqui, ó, tá? Mais uma aqui. Agora eu vou deixar aqui em vez do produto. O que vocês acham de a gente deixar aqui, ó? Por exemplo, só entrada e saída, ó. Tá vendo? Ó? Olha aqui, ó. Eu criei uma tabela só da quantidade que entrou e da quantidade que saiu de produto. Perdão, da quantidade que entrou e da quantidade que saiu do produto, o total, tá? Então, temos uma tabela específica para isso. Você pode ver que são detalhes mínimos, tá? É assim, ó. Mas você pode perceber que os campos da tabela mudam aqui, ó, a hora que eu clico aqui, ó. Vou clicar na última aqui em cima, ó. Olha lá, para você ver como muda, ó. Tá vendo? Aqui ele está mostrando o que ele selecionou para nós, tá bom? Digamos que eu queira achar melhor, às vezes por um projeto, conforme eu estou vendo aqui para análise de dados, eu acho melhor jogar os produtos em coluna, tá? Então, o que eu posso estar fazendo aqui, ó? Eu pego produtos e jogo aqui para colunas. Olha lá, ó. Agora o meu projeto ele está mostrando os dados aqui mesmo na tabela em colunas. Aqui, ó, tá vendo? Em colunas, tá bom? Os filtros aqui, ó, por enquanto a gente não trabalha muito em filtro aqui, ó, porque o filtro ele se assemelha ao próprio filtro da tabela lá, tá? Ele tem algumas diferenças? Tem, tá? A diferença é que ele consegue ser mais rápido lá para a gente estar filtrando aqui embaixo os produtos em questão, tá bom? Mas por enquanto, por que eu não estou usando aqui? Por enquanto, essas tabelas só com as áreas de colunas e linhas e valores já está me dando respostas dos dados que eu estou em questão analisando, tá ok?